Se você está pensando em instalar o Windows 11 no seu PC ou se de repente começou a levantar informações a respeito do Windows 11, talvez você tenha se deparado com informações um tanto quanto perturbadoras em relação à compatibilidade do seu PC. Se você baixou a ferramenta que a Microsoft disponibilizou para você descobrir se seu PC era compatível ou não com o Windows 11, talvez você tenha recebido uma notícia assustadora de que o seu PC novinho que você comprou há pouquíssimo tempo, nem tão pouco tempo assim, mas o seu poderoso PC Gamer não consegue rodar o Windows 11. Não vai ser compatível. E a ferramenta simplesmente diz pra você: não, aqui não, você não vai rodar o Windows 11. Mas por que o Windows... Não, você não vai rodar. E essa ferramenta dizia simplesmente que não era compatível, sem especificar exatamente qual era o componente do seu PC. Será que é o meu processador? Será que é a minha placa-mãe? A minha placa de vídeo? Minha memória? O que é? Bom, o Windows tem alguns pré-requisitos para instalação, Windows 11 especificamente, e alguns deles são referentes a hardware, como a compatibilidade e também alguns detalhes bem específicos como o SSD NVMe. Então, finalmente a gente vai ter essa exigência para conseguir rodar. Lembra daquele Direct Storage, que é aquela tecnologia que vai permitir o acesso direto da GPU aos dados e a memória de vídeo e a memória do sistema para tornar tudo mais rápido, parecido com o que tem nos consoles? Pois é, vai começar a estar disponível no PC, mas para isso, claro que você vai precisar ter um NVMe, um SSD bem rápido. A ferramenta não está mais disponível, pelo menos no momento não está disponível no site da Microsoft, porque a Microsoft removeu o acesso. Então, simplesmente não está mais disponível. Se você procurar aqui no site da Microsoft, do Windows 11, né, você vai encontrar aqui maravilhosas informações com introdução. Olha essa maravilha, olha que background lindo. E você vai procurar aqui, ó, eu quero baixar aquela ferramenta maravilhosa para eu conseguir descobrir se meu PC roda. E prepare-se verificar compatibilidade em breve. Então tá bom, vou lá jogar videogame. Então a Microsoft simplesmente tirou do ar a ferramenta porque ela estava gerando mais confusão do que esclarecimento. Eles vão fazer algum tipo de ajuste nessa ferramenta, prometeram que ela deve voltar em breve, melhorada e tudo mais, e é justamente para acabar com essa confusão. Muita gente ainda tem essa ferramenta, mas tudo que ela diz para você é que o seu PC não é compatível e acabou gerando muita confusão. Ainda que você atenda os requisitos do sistema aqui, né, como um processador de 1 GHz, mais rápido com 2 ou mais núcleos e um processador de 64 bits compatível, ou System on Chip, o SoC, 4 GB de RAM, não é lá muita coisa, dispositivo de armazenamento de 64 GB ou mais, ele não fala especificamente aqui no SSD NVMe, o TPM, o Trusted Platform Module, TPM versão 2.0, não é aquela TPM que vocês estão pensando, mas ela gera tantos problemas quanto. E a gente já vai falar sobre isso. E é esse aqui que tá dando problema, na verdade. Placa gráfica compatíveis com DirectX 12 e WDDM2X. Todo mundo sabe o que é o DDM WDDM2X, mas o Google diz pra você o que é. Tela de 9 polegadas ou mais, né? Com resolução HD 720p. Então você que tá rodando na câmera de segurança aí, né? No monitor de câmera de segurança, não vai dar certo. E uma conta da Microsoft com conectividade com a internet necessária para configuração do Windows 11 Home, da versão Home Edition. Então assim, não é um requisito exatamente absurdo, mas esse tal desse TPM gerou muita dor de cabeça. E aí, o que é isso, Robson? O que é esse TPM 2.0? Como o próprio nome disse, é um módulo, né? Um Trusted Platform Module, é um módulo de plataforma Trusted. Na verdade é um módulo de segurança adicional que foi implementado recentemente. Na verdade, os processadores a partir de 2018 já possuem esse recurso. E ele pode ser instalado também de uma maneira física no seu sistema. Então tem o FTPM, que é justamente esse módulo, né, que já está embutido no seu processador, tá? Que é o Firmware TPM, e tem o DTPM, que é dedicado, é literalmente um chip dedicado que vai no seu sistema e que faz esse trabalho extra, adiciona uma camada de segurança no seu sistema. Antes da gente começar a crucificar o tal do TPM, ele é realmente necessário, é uma boa implementação que a Microsoft fez, a gente tem que dar os parabéns quando a Microsoft faz alguma coisa certa, porém a forma que foi feita não é exatamente muito amigável para o usuário. Então, como eu disse para vocês, se você tem um processador de 2018 para frente, uma plataforma de 2018 para frente, você provavelmente já tem, né, esse TPM dentro do seu sistema. A Microsoft especificamente não lista os processadores
Intel de 6ª e 7ª geração e nem os Threadripper de primeira geração, mesmo os Ryzen de primeira geração, como compatíveis. Mas a verdade é que eles são. A MSI soltou, para tentar esclarecer um pouco mais essa confusão, ela soltou uma lista aqui de compatibilidade de placas-mãe da MSI, mas na verdade isso ajuda bastante para todos nós, afinal ela está dizendo mais em relação a chipsets, e ela não está dizendo especificamente que a placa-mãe é compatível, mas que existe o módulo TPM já embutido. Aqui ele está dizendo basicamente quais são os chipsets que possuem, né, o TPM 2.0, começando ali desde a série 100 da Intel, que vai do Z170, B150, H170 e H110, as séries high-end da Intel, né, X299, vindo obviamente até as mais atuais, e por parte da AMD, desde a série 300. A série 300 foi a primeira geração com a M4 e o TR4 Series, que é para o Threadripper, desde o X399, que também é a primeira geração, até o TRX40, que são as mais recentes. Aqui ele está mostrando, né, a MSI mostrou basicamente como ativa isso na BIOS da MSI. E é diferente de fabricante para fabricante, vai estar num lugar diferente, os nomes são iguais, né, nas plataformas, mas vocês sabem como que é, cada fabricante acaba escondendo atrás de uma opção específica. Então aqui a MSI está mostrando basicamente onde você ativa, né, aqui ela está mostrando uma plataforma Intel, né, um i7 11700K, mas vocês sabem que as interfaces mudam um pouco, né? Na verdade muda mais de uma fabricante para outra do que da mesma fabricante para diferentes versões ou gerações de placa-mãe. Então não vai ser tão difícil assim você encontrar. Mas basicamente ela está mostrando onde ativar o recurso e aqui numa plataforma AMD. Então como vocês estão vendo aqui, ó, o FTPM. Cada fabricante chama de uma forma diferente TPM no seu sistema, né? A Intel coloca como PTT, a AMD coloca como FTPM e estão escondidos atrás de algumas opções de segurança, né? Que você vai encontrar facilmente na sua BIOS se você tiver um mínimo de intimidade com BIOS. O problema é justamente esse. Não são todos os usuários que têm uma certa intimidade com BIOS. Tem gente que tem medo de entrar na BIOS e é perfeitamente entendível você ter medo de entrar na BIOS. Não é exatamente um lugar para você se aventurar tanto. Claro que é bem difícil você fazer alguma burrada que vai estragar o seu computador, é praticamente impossível, mas pode dificultar um pouco a sua vida. Se você precisa do computador para uso diário, de repente você faz uma alteração, você muda uma sequência de boot, qualquer coisa do tipo, e você não sabe como reverter, claro, pode gerar algum tipo de estresse que você não está procurando. Mas a verdade é que não é tão difícil, vão ter vários tutoriais para praticamente todas as placas-mãe, porque é literalmente só ativar esse recurso. O curioso para isso é que tem aqui uma nota de rodapé, né, que a própria MSI colocou nessa publicação, que ela diz que, obviamente, isso não quer dizer que as plataformas ou os processadores são compatíveis com TPM, nem nada do tipo, tá? Tá dizendo apenas que a BIOS da placa-mãe tá com a implementação do TPM 2.0. Diz aqui que os processadores Intel de 6ª e 7ª geração, né, e os séries X, 9000 e 7800, não estão listados como compatíveis para o Windows 11, tá? Pela Microsoft. O mesmo para os Ryzen 1000, ou seja, Ryzen 1600, 1500, 1400, 1300, 1000 e qualquer coisa, 1800X mesmo, os processadores mais top de linha, que são o Zen 1, e nem mesmo os Threadripper de primeira geração, como o meu 1950X, que eu tenho aqui, também não está listado como compatível. O que obviamente não quer dizer que não vai rodar, tá? Só quer dizer que não está na lista de compatibilidade da própria Microsoft. Pelo menos esse requisito do TPM 2.0, realmente para os processadores ou para os computadores mais recentes, ele é um recurso que ele está presente, tá? E vai ser necessário a ativação dele para você conseguir fazer a instalação. Claro que na versão que foi vazada do Windows, tiveram algumas artimanhas, a famosa gambiarra, para conseguir fazer a instalação em sistemas que não tem o TPM 2.0. Então foi injetado ali um DLL e foi feita essa instalação. Agora o Windows 11 já está disponível, né, para as versões Insider, então caso você queira participar, é só você digitar lá no seu sistema Windows Insider, ele vai lá pedir algumas coisas para você permitir, né, se você ainda não permitiu, permitir que compartilhe algumas informações. É claro que a Microsoft vai querer alguma coisa em troca, né? Então você vai ter que compartilhar algumas métricas do seu PC de navegação, algumas coisas totalmente anônimas. E você vai conseguir instalar a versão do Windows 11, mas para isso, claro, você vai precisar ter um hardware compatível. O seu PC vai ter que ser compatível. Dentre outras coisas, você não vai poder utilizar mais o modo Legacy na BIOS, você vai ter que fazer alteração, e mesmo para o formato de arquivos. Então são algumas pequenas exigências. Eu não diria que é um grande empecilho, tá? Não é uma grande dificuldade, tipo, meu Deus, é o fim do mundo. Não, não é exatamente o fim do mundo, mas gerou muita confusão.
Na verdade, a própria Microsoft precisou fazer algumas atualizações aqui, então rolou muita barulheira no Twitter, né, com pessoas, inclusive o próprio sistema da Microsoft que foi lançado em 2018, 2020 e que não suportava. E aí o usuário falou, tipo, Microsoft, como assim você me vendeu um negócio que não é compatível com a nova versão, sendo que o hardware é super recente? Então a Microsoft resolveu que vai fazer alterações nessa ferramenta e como ela vai comunicar isso aos usuários, e eu acho que é extremamente necessário. É praticamente impossível para o usuário comum conseguir entender quais são as limitações. Por que o PC que ele comprou agora não consegue rodar? Então, a ver ainda como a Microsoft vai fazer essa alteração, se ela vai conseguir fazer alguma coisa via software, próprio sistema operacional, ou se vai tentar de alguma forma trazer isso de uma forma mais simples, né? Tentar facilitar para o usuário que não tem muito conhecimento. Eu sei o que vocês vão falar, mas é só ir lá na BIOS e alterar duas coisinhas, não é tão complicado, não é difícil. E eu concordo com vocês, realmente não é tão complicado. Mas entendam, o sistema operacional ele precisa ser uma interface user-friendly, ou seja, ele precisa ser amigável para o usuário. Ele não pode ser uma coisa que dificulta a vida, ele tem que facilitar a vida do usuário. E se o usuário traz todos os requisitos para conseguir utilizar o sistema operacional, não faz sentido que o próprio sistema operacional inclua uma camada de dificuldade que exige que esse usuário aprenda alguma coisa especificamente só para instalar ele. Então tem que ser uma coisa mais automatizada, tem que ser mais amigável, e isso deve com certeza mudar no futuro recente. E aí você pensa, pera aí, mas agora complicou, porque o meu PC é de antes disso, é um Intel de quarta, terceira, segunda geração, primeira geração, é um FX, e aí realmente a coisa fica um pouco mais complexa. Eu perguntei pra AMD em relação à compatibilidade, eles falaram que realmente não existe, né, o FTPM nos FX, isso foi adicionado nos Ryzen. Se você tem uma placa-mãe dessas de gerações anteriores, você também pode utilizar um módulo específico, né, o DTPM, que é o módulo dedicado para TPM 2.0, se a sua placa-mãe tiver suporte. Então, de repente, você tem, sei lá, um Xeon Chinese Democracy, de repente você tem um Intel mais antigo, de repente você tem um FX mais antigo, né, um processador AMD mais antigo, e gostaria de instalar o sistema. Como eu falei, o requisito do sistema não é tão exigente assim. E caso você queira fazer isso, dá para você instalar esse módulo. O problema é que os scalpers, os cambistas, já entraram em ação também. E lá fora, depois do anúncio de que poderia ser necessário a instalação desse módulo no sistema, os scalpers começaram a comprar. E os módulos saíram de 15, 20 dólares para quase 100 dólares. Então você pode imaginar como um pequeno módulo encareceu tanto assim, e quanto que ele pode custar aqui no Brasil. Claro que isso vai variar de acordo com a procura, de acordo com a demanda, de acordo com a ação que a Microsoft vai tomar e com as gambiarras que com certeza virão para instalar o sistema. Então, galera, não é o fim do mundo o seu PC não rodar o Windows 11, ou pelo menos não se mostrar compatível. Na verdade, ele pode ser compatível e você só está esquecendo de ativar esse recurso. Procura especificamente para o modelo da sua placa-mãe onde está. Ah, mas eu não sei. Manual da sua placa-mãe. Eu não tenho manual físico. Manual na internet, procura lá o modelo da sua placa-mãe. Eu não sei encontrar qual é a minha placa-mãe. Eu não sei como encontrar isso. Você pode encontrar pelo próprio Windows, não precisa nem baixar softwares de terceiro, nem nada do tipo. Existe ainda uma outra ferramenta que foi criada pela comunidade, né? Chama Why Not Win 11? Ou Por que não Windows 11, né? E ele está disponível aqui no GitHub, eu vou mostrar para vocês, ele está disponível para download, é open source, então significa que se você for programador ou qualquer coisa do tipo, você pode baixar inclusive e contribuir também. E aí você pode baixar aqui a versão estável, ele vai mostrar para você como não confiável o arquivo, afinal ele não está na Windows Store, né? Então como ele é um projeto externo, ele vai mostrar para você como não confiável, mas pode confiar, já foi testado. Baixando o arquivo, ele vai mostrar para você como não confiável, tá? Então você baixa aqui a última versão estável, ele vai mostrar aqui, ó, ah, meu Deus, que arquivo perigoso. E depois você executa, né, o arquivo. Oh, meu Deus, mais informações, executar mesmo assim. E aqui ele mostra para você por que o seu PC não roda o Windows 11. Então tá mostrando aqui, ó, especificamente no meu PC, no Valter, que é um i9 11900K com uma Z590, ou seja, a última versão de hardware. E aqui ele tá mostrando pra mim exatamente o motivo pelo qual meu PC não vai rodar o Windows 11. E não é nenhuma limitação de hardware especificamente. Ele tá dizendo aqui, ó, versão do TPM, TPM indisponível ou desabilitado, que é o meu caso, tá desabilitado lá na BIOS. Então por isso que ele está dizendo que não é compatível. E tem aqui o tipo de partição do disco. Como eu uso vários discos que estão utilizando aqui uma partição diferente, né? Então ele está mostrando aqui, ó, GPT detectado.
um ou dois discos cumprem os requisitos, ou metade dos discos. Mas tá dizendo que dá para instalar com ressalvas. Tá, então, mas essa aqui é a ressalva. E ele tá te mostrando, arquitetura de GPU, sistema operacional, ok. Método de boot, UEFI, isso aqui você vai precisar colocar, ok. Compatibilidade da CPU listado como compatível. Núcleos da CPU, 8 núcleos, 16 threads, ok, sem problema. Frequência da CPU, DirectX, então aqui o tipo de partição de disco. RAM instalada, 32 GB, Secure Boot e espaço disponível, tá? Então, tá dizendo aqui que eu cumpro todos os requisitos, eu posso baixar inclusive lá pelo Windows Update, eu posso ir lá pelo Windows Update, entrar pelo programa Insider e baixar a versão do Windows 11. Não confundam essa versão do Windows 11 com a versão do Windows 11 que foi vazada. Aquela versão era uma versão de desenvolvimento, era uma versão diferente da que nós temos agora. Essa é a versão oficial, que é disponibilizada pela própria Microsoft. E é justamente por isso que eu não quis trazer nada relativo àquele sistema operacional. Era uma versão para quem queria se aventurar a instalar numa VM ou para quem queria fazer uns bait. Deu certo, vale a pena, tinha várias coisas que realmente estão presentes no Windows 11 na versão final, mas eu acho que é mais óbvio você ir atrás de uma versão final para saber exatamente como ela vai se comportar. Isso a gente vai fazer, na verdade eu já estou instalando num PC lá. É curioso porque no PC que eu fiz os testes lá ele também listou como não compatível e não me mostrou por quê, mas provavelmente era justamente pela versão do TPM que normalmente está desabilitado, tá galera? Então eu vou colocar esse link disponível na descrição para vocês baixarem, pode baixar que é seguro, não tem perigo, e vocês vão ver aqui especificamente qual é o problema, vocês viram que tá até em português. E para ativar o TPM 2.0, procure especificamente o modelo ou a fabricante da sua placa-mãe, mas é bem simples, é só seguir as dicas que eu passei aqui para vocês, que vocês vão conseguir ativar, não é difícil, não precisa ter medo, mas lembre-se de que antes de sair da BIOS você tem que ir lá e salvar as alterações. Na hora de sair ele vai perguntar, você quer salvar as alterações que você fez ou que você quer descartar as alterações? Se você descartar as alterações, obviamente não vai salvar a ativação do TPM 2.0. Para PCs mais antigos a gente vai testar, vou esperar um pouco mais próximo da versão final para ver o que a Microsoft vai realmente fazer em relação a esse pequeno problema que eles acabaram encontrando. Como eu disse, é uma boa implementação, mas acompanhada de alguns problemas de amizade com o usuário. Então, assim como o TPM já conhecida pelo ser humano, essa aqui também trouxe bastante dor de cabeça, mas não é o fim do mundo, e assim como a outra, ela também deve acabar, tem prazo para terminar, vai estar aí sempre, você vai ter que conviver com ela, já está disponível no seu sistema, e é bem fácil você conseguir fazer a ativação. Beleza, galera? Então não esqueça de deixar o like e deixar os comentários aí se você já baixou o Windows 11, se você já está testando, se você foi lá, baixou aquela ferramenta que era... testava compatibilidade, mostrou como incompatível. Se você ficou assustado, você foi atrás, já descobriu tudo sobre o TPM 2.0, já ativou, vai baixar, vai ativar? Deixa aí nos comentários.